A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Estamos aqui nessa noite para mais uma aula do nosso curso de ceifeiros, amém? E você é o nosso aluno especial que o Senhor escolheu para estar aqui nessa noite, amém? Para ouvir desse conteúdo. Nós vamos falar sobre o senhorio de Cristo, poderoso, né? Eu quero convidar você a orar, para que o Senhor possa trazer revelação. Assim como todas as coisas que nós paramos para ouvir de Deus, na palavra de Deus, é mediante a revelação. Deus falando conosco, né? Para que a gente possa ser transformado e acrescentado naquela verdade que diz respeito ao reino de Deus. Então, para você ser abençoado, que o Senhor possa acrescentar mais na sua vida nessa noite, nós vamos orar, para que haja revelação, amém? Volte para o seu coração, volte para o seu espírito, onde está o Senhor, peça para Ele falar com você. Paizinho, nessa noite nós queremos entronizar o Senhor nessa aula, declarar, Pai, que sem o Senhor, sem a sua presença, sem a sua unção, sem a revelação, sem a vida do Senhor, nós nada podemos fazer. Na verdade, Pai, nós estamos aqui para ouvir do Senhor. Estamos aos pés do Senhor para conhecer mais de Ti. Que esse conteúdo, que esses princípios, que a palavra que nós vamos ler, que possa ter revelação do Senhor. Que o Senhor mesmo possa falar ao espírito dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, o senhorio de Cristo, né? Como nós estávamos falando, é a coisa mais importante na palavra de Deus. Porque Jesus, ele veio, irmãos, como Salvador. Ele nos salvou, ele fez a obra completa na cruz, ele fez a obra completa e ele disse, está consumado. Mas agora nós precisamos conhecer o Senhor nas nossas vidas, né? Precisamos tê-lo como Senhor das nossas vidas. Então, muitos acham que esse mundo, as coisas desse mundo, saúde, dinheiro, família, ainda estão no grau de prioridade, né? Sem perceber, ainda buscam essas coisas. Por quê? Porque ainda não tivemos a revelação do senhorio de Jesus nas nossas vidas, né? Então, falta um dinheiro, dá um problema errado, dá um problema, nós temos uma dificuldade, né? O que acontece conosco? Muitos entram em ansiedade, né? Entram em preocupação, porque muitas vezes nós precisamos crescer nessa revelação, né? Do senhorio de Jesus, que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele é Senhor de tudo, né? Senhor sobre a sua saúde, quando você enfrentar uma enfermidade, Senhor sobre as suas finanças, quando você enfrentar uma adversidade financeira. Então, muitas vezes, nessas situações adversas, nós sentimos o quê? Que Deus não está presente, não sentimos a presença de Deus. Mas Jesus disse que Ele estaria conosco até a consumação do século, está escrito na palavra de Deus. Então, essa sensação de que Deus não está é uma mentira do diabo. É uma forma de tirar Jesus do centro, né? E colocar esses problemas, essas adversidades como seu foco e distraindo a sua atenção de Jesus. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor é o nosso fundamento, amém? Nós vamos compartilhar bastante da palavra de Deus hoje. Espero que você esteja aí com a sua Bíblia, amém? Você vai ficar afiado hoje. Nós vamos ler bastante a Bíblia. Vamos ler então 1 Coríntios. 1 Coríntios fala sobre isso, né? Sobre Jesus ser o nosso fundamento. 1 Coríntios 3:11. Se você também tiver a oportunidade de estar com a sua apostila, acompanhando o conteúdo, é importante, grifando, anotando qualquer dúvida que você possa ter. Depois você pode mandar um e-mail para mim ou para o pastor americano, ou no nosso WhatsApp. Você pode estar perguntando também, tá bom? Em 1 Coríntios 3:11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ou seja, o fundamento de uma casa é o alicerce, é onde ela está amparada, é onde ela está firmada. Então, a nossa vida, ela precisa estar construída, ela precisa ter como alicerce Jesus,
Ou seja, Jesus como Senhor da minha vida. Amém? Então, todas as estratégias, todas as circunstâncias que muitas vezes são geradas, mas que muitas vezes não é a vontade de Deus que você fique doente, mas nesse mundo nós vamos ter aflições, todas essas coisas vão cooperar para que nós possamos conhecer Jesus como Senhor da nossa vida. Jesus como nosso alicerce, né? Então, o pensamento do mundo é sempre tentar confundir Jesus. Quem é Jesus, né? Então, o mundo sempre vai dizer o quê? Ah, Jesus foi uma pessoa boa, ele foi um bom cidadão, né? Ah, ele foi um profeta, ou até mesmo coitado. Jesus, ele morreu na cruz, olha que sofrimento, ele veio para carregar uma cruz dolorida. Não, Jesus foi um revolucionário, né? Ele impactou. Não, a gente pode perceber, mas ele foi só um revolucionário. Os muçulmanos também acreditam que Jesus foi o quê? Um profeta, foi um grande profeta, como temos os grandes profetas da Bíblia, mas ninguém consegue classificar Jesus no mundo como realmente ele é. Amém? Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor de todas as coisas. Então o mundo não teve uma experiência como nós de novo nascimento, né? Não conheceram a Jesus como Salvador e não tiveram oportunidade e nem têm ainda de conhecer Jesus como Senhor. Mas nós cristãos, nós filhos de Deus, precisamos ter essa experiência. Não só Jesus como Salvador, mas Jesus também como Senhor das nossas vidas, que é o que nós vamos entender hoje, baseado na revelação da palavra de Deus, que eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você. Então, olha só, o mundo confundiu Jesus com Papai Noel, né? O diabo veio para tirar Jesus do centro e colocar o Papai Noel como algo que poderia atender às nossas necessidades. Então, desde pequeno, nós vemos essa forma, né, do diabo deturpar quem é Jesus, quem é Deus. Ou seja, o mundo inventou o Papai Noel, né, para tirar Jesus do centro, Deus do centro. Mas o pior é quando os crentes acreditam nessa mentira. Ou seja, nós não somos contra o Natal, celebrar uma festa, você estar ali com a sua família, comer juntos, não. Não é nada, não tem nada de errado nisso. Mas nós somos contra o espírito que há por trás do Natal, porque você sabe que tudo que é feito no mundo tem um espírito por detrás. Então, Jesus através do Natal, Deus através do Natal, né? Porque nós vamos falar sobre isso, que Jesus é Deus, que se tornou naquele homem barrigudo, aquele velho, aquele velhinho, bonzinho, mas que te dá presentes baseado na sua bondade. Se você for bonzinho, se você fizer tudo certinho, aí no final do ano você ganha uma bicicleta, papai vai te dar um presente, mas se você não tirar boas notas, você não vai ganhar aquilo que você quer. Então o tempo todo o mundo, através dos nossos pais, através da família, colocou essa mentalidade, né, da troca. E aí nós chegamos para a igreja e entramos na igreja como? Com essa mentalidade. Se eu sou bonzinho, Deus vai me dar. Se eu dou o dízimo, se eu dou oferta, né? Se eu me comporto bem, então Deus vai me dar aquilo que eu quero, né? Por quê? Porque eu sou bonzinho, Deus vai me dar um melhor emprego, Ele tem que me dar um bom casamento, Ele tem que me dar uma saúde perfeita o tempo todo. Na verdade, eu estou merecendo, eu faço por merecer. Então Jesus deixou de ser o Salvador e o Senhor, aquele que está no controle, o Deus de todas as coisas, e passou a ser, né, o Papai Noel, aquele que tem que nos dar segundo a nosso bom comportamento, segundo o nosso merecimento. Então, isso é lei, né? Isso é justiça própria, é o homem no centro, é o homem definido, mas Jesus é o Senhor. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Jesus também, Deus, passou a ser o gênio da lâmpada. O que é isso? É aquela visão que tem do mundo que está dentro da igreja. Veja bem, é o mundo tentando estar dentro da igreja por causa de uma mentalidade que ainda não foi transformada. Então Jesus passa a ser o Aladim, né? E a Bíblia, a lâmpada. Então, você já viu, crente? Vamos ver o que sai hoje. Vamos misturar, vamos embaralhar bem a Bíblia aqui. Vamos ver o que Deus tem, o que Ele vai falar hoje aqui. Não quero ouvir isso. Vamos mudar aqui. Eu quero, né? Isso não, tá errado. Vamos embaralhar melhor a Bíblia. Você já viu essas expressões por aí? Abre a Bíblia em qualquer texto e acha que Deus está falando. Então, na verdade, isso é meninice, isso ainda é imaturidade. Por quê? Porque Jesus,
ele não pode ser tomado como servo, como aquele que está a nosso favor, aquele que está para fazer e exercer aquilo que eu quero, segundo aquilo que eu necessito. Não usar nem o poder de Deus em minha função, né, em meu benefício, né? Então isso é ainda uma percepção que nós podemos dizer um tanto imatura daquilo que é Jesus, né? Porque Jesus, ele é o Senhor, Jesus, ele é o centro do evangelho. Então, para o recém-convertido, aquele que chega na vida da igreja, que é novo, ainda é normal, porque ele vem com essa mentalidade, né? Esse princípio errado do Papai Noel, do gênio da lâmpada, tudo isso para incutir o quê? A mentalidade errada a respeito de Deus, a respeito de Jesus. Então, como novo convertido ainda é aceitável, mas para um cristão maduro, ele precisa já entender, ter uma mentalidade transformada de que Deus não trabalha dessa maneira, né? Então veja só, essa pessoa, ela não vai saber agir diante de uma adversidade, diante de uma tribulação. Por quê? Porque ela acha que todas as coisas têm que convergir em função dela. Ela não vai conseguir enxergar Jesus diante da tempestade, né? Ela, na verdade, vai se sentir insegura, sozinha, né? Não vai conseguir perceber a presença de Deus diante das adversidades, porque ela acha que tudo tem que sempre correr bem, ou da maneira como ela imagina, ou da maneira como ela idealiza. E a Bíblia não ensina isso. A Bíblia fala para nós sujeitarmos a Deus, resistir ao mal, e ele vai fugir de nós. Ou seja, para nós resistirmos o mal, nós precisamos ter revelação de Jesus como Senhor das nossas vidas. Por quê? Porque Jesus não é mais nosso servo. Jesus nunca foi e nunca será servo de ninguém. Na verdade, Jesus é o Senhor. Então, pela fé, nós precisamos nos apropriar daquilo que a cruz nos dá. Ou seja, a cruz, ela já nos deu toda a salvação. Já veio o pacote completo, já foi nos dada a vitória, não é? Quando nós entendemos que a obra na cruz foi consumada e que Jesus já nos salvou e que ele já veio para nos dar uma vida abundante, nós podemos desfrutar dela, né? Nós não precisamos manipular ou tentar forçar circunstâncias ou o próprio Deus para fazer aquilo que nós achamos que precisamos ou merecemos, porque na verdade já foi nos dado de graça, amém? Porque graça é favor imerecido. Deus nos dá, independente do nosso bom ou mau comportamento. Então é presunção nós acharmos que Jesus veio para quê? Para atender os meus caprichos, as minhas vontades, atender as minhas necessidades, né? Então, na verdade, ele veio sim como Salvador. Ele já fez tudo isso, porque como todo bom pai, ele quer que o filho viva bem. Mas não quer dizer que nos momentos adversos Deus não esteja presente e que aquela circunstância não venha cooperar para o meu bem, porque a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o nosso bem, né? Mas tem muito crente que vive nessa vida superficial ainda. Por quê? Porque não tem revelação de Jesus como Senhor. Eles se sentem no direito de cobrar o tempo todo de Deus. Eu reivindico, eu exijo. Não, porque como que eu passo por isso? Como que eu vivo assim? O que os amigos de Jó fizeram, né? Mas Jó era um homem maduro. Jó era um homem que discernia e viu Deus. Ele falou, olha, eu não falo mais de Deus daquilo que eu ouço, mas daquilo que os meus olhos veem. Hoje os meus olhos veem o Senhor. Eu tenho experiência com Ele. Então, na verdade, todas as circunstâncias vão contribuir para o nosso bem, né? Qual que é o nosso papel, então, diante dessas circunstâncias, né? Diante das situações. A Bíblia fala, então, em 1 Coríntios 3:9, que nós somos cooperadores de Deus. Ou seja, o que é um cooperador? Cooperador é aquele que ajuda, é aquele que apoia, é aquele que facilita, é aquele que serve, é aquele que está à disposição, é aquele que está pronto para servir e não para ser servido em primeiro lugar. Não é aquele que comanda, não é aquele que dita as ordens, não é aquele que diz como tudo tem que ser, mas é aquele que está sendo comandado, direcionado por alguém superior, que é Senhor. Então nós cooperamos com Deus. Como que nós cooperamos? Quando nós seguimos uma direção no nosso coração para evangelizar alguém. Quando nós impomos as mãos e o Senhor fala, ora porque eu vou curar. Ore porque eu quero restaurar esse casamento. Fale assim, haja dessa maneira, impõe as mãos, liberte essa pessoa porque eu vou libertá-la. Ou seja, nós estamos seguindo a voz do Espírito. Você vai aprender melhor isso no curso de maturidade,
né? Nós damos essa aula lá, Andando no Espírito. Na verdade, nós estamos aqui para viver a nossa vida em comum junto com o Senhor, realizando as obras que já foram consumadas, todas na cruz, e a partir delas nós vamos ter uma vida de êxito, uma vida de vitória, porque ela já nos foi dada, entende? Quando nós vivemos a partir da obra consumada, a partir da convicção da graça que nos foi dada, sem merecimento, nós não passamos mais a exigir de Deus, a cobrar dele. Nós passamos a cooperar. Nós passamos a seguir a direção do Senhor no nosso espírito e a servi-lo de uma forma voluntária, espontânea, com um coração que quer cooperar e servir no reino de Deus. Então, olha só, quem tem tudo para você, a sua vida, na verdade, completa lá no seu espírito, você tem tudo que você precisa, eu sou, Jesus, está tudo lá reservado para você. A obra, o poder, a vida, a unção, você já tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Então, para você que tem Jesus, ou seja, a vida está completa, a obra está feita. Agora você só tem que fluir no Senhor, aprender esse princípio, né? Andar a partir dessa revelação de Jesus como Senhor, aquele que vai usar você, né, para a glória dele, conforme a vontade soberana dele. Então nós somos cooperadores na obra do Senhor, na lavoura do Senhor. 1 Coríntios 3,9 diz isso. Então, para você, quem é Jesus, né? É fundamental na nossa vida nós termos revelação de quem é Jesus. Na verdade, revelação, ela é dada por Deus, porque muitos pensam muitas coisas a respeito de Jesus. E você vem para a vida da igreja, muitas vezes, achando que Jesus é alguma dessas figuras que o mundo coloca para você, né? Um profeta, uma pessoa bondosa, enfim, muitas definições a respeito de Jesus. Mas, na verdade, Pedro teve uma revelação de quem é Jesus. E o Senhor deixou esse texto bíblico registrado aqui para que nós pudéssemos também andar a partir dessa revelação de quem é Jesus, né? Se você já foi consolidado, né, nos meus primeiros passos, lá tem a primeira lição que nós compartilhamos, é exatamente essa, né, de quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus, o Cristo, Filho do Deus vivo. Foi exatamente o que Pedro ouviu da parte de Deus. Então, Mateus 16, do versículo 13 ao 16, indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, aqueles que andavam com ele, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Quem o povo diz que eu sou? E eles responderam, uns dizem ser João Batista, outros dizem ser Elias, né, um grande profeta, Jeremias e até algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus disse assim, afirmou para ele, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue. Ou seja, essas pessoas estavam falando a respeito de Jesus, essas definições, porque eles não tinham revelação de quem era Jesus. Eles ouviram falar a respeito de Jesus. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é um profeta, né? Outros até falam que era Elias, mas Jesus falou, não foi carne e sangue. Você não ouviu dessas pessoas, mas o meu Pai que está nos céus. Ou seja, nós precisamos de uma revelação, ou seja, Deus precisa contar para você quem é Jesus. E Pedro teve essa revelação. Por quê? Porque o próprio Deus contou para ele quem era Jesus. Jesus, então, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é o Messias, ele é o Salvador e ele é o Senhor. Essa é a revelação que Pedro teve. Amém? Então a Bíblia revela Jesus também como Deus. Aqui em João, no capítulo 1, verso 1, fala que Jesus é Deus. Ele estava no início de todas as coisas e todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Ele estava com Deus, criando todas as coisas. Está em João 1:1. Então ele não é só filho de Deus. Ele é o primogênito. Ou seja, todas as coisas pertencem a Jesus. Todas as coisas foram dadas a ele. Gosto também muito desse texto aqui de Colossenses,
capítulo 1, verso 15 ao 17. Vamos ler aqui? Colossenses 1, 15. Colossenses 1, 15 ao 17. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus vivo, o primogênito de toda a criação, Jesus. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Por isso ele é o Senhor. Ele é antes de todas as coisas, ou seja, ele estava lá na criação, antes de tudo ser formado. Nele tudo subsiste. Aleluia! Então Jesus, ele sempre existiu. Ele estava desde o início, desde o princípio. Amém? Então a Bíblia fala que nós devemos adorar o Senhor, porque Jesus é Deus. Então se a Bíblia fala para adorar, só Deus deve ser adorado. Então Jesus, a Bíblia fala que nós devemos adorá-lo porque ele é Deus. A Bíblia fala também em Marcos 5, do 1 ao 6, que até os demônios se prostram e o adoram. Ou seja, porque Jesus é Deus. Mas a Bíblia também diz que Jesus, ele é homem. Por que Jesus é homem? Havia um propósito de Jesus se tornar homem, se fazer homem, né? Deus, Jesus que é Deus e se tornou homem. Por que isso? Nós vamos ler isso em Filipenses, o propósito do porquê, nós vamos agora entender, o Senhor vai falar com você. Por que Jesus teve que se fazer homem? Por que ele teve que tomar o nosso lugar, ser como nós, tornar-se a imagem humana? Em Filipenses 2, do 5 ao 11, nós vamos ler aqui, o exemplo de Cristo na humilhação. Ai, é tão lindo isso, eu acho maravilhoso. Nós precisamos ter esse nível de revelação, nós precisamos ser dessa maneira, nos humilhar. Para isso que Jesus veio aqui, para que nós possamos ser quebrantados. Só o Senhor pode trazer revelação para nós a respeito desse princípio tão importante, tão poderoso. Amém? Jesus só pode ser Senhor daqueles que são quebrantados, daqueles que se esvaziaram. Peça ao Senhor isso. Fala, Senhor, eu quero ser uma pessoa esvaziada, eu quero ser uma pessoa que nada mais seja encontrado em mim, nem de mim mesmo, nem do mundo. Aí Jesus pode ser o Senhor da sua vida. Foi por isso que Jesus se fez homem, para que ele pudesse, quebrantar você, pudesse ser o exemplo para você. E é isso que Filipenses 2 fala, 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, ou seja, ele sendo Deus, na forma de Deus, ele não quis tomar o lugar de Deus, ele não quis pela força própria exercer a sua forma de Deus aqui na terra, Ele não quis usurpar, tomar aquilo que, como homem, dizendo como homem, Ele não quis tomar aquilo que era de Deus, ele se esvaziou como homem. Olha que poderoso isso, ele sendo homem, subsistindo em forma de Deus. Ele é Deus, ele tinha a natureza de Deus enquanto estava aqui na terra. Abriu mão das suas prerrogativas divinas, abriu mão que tinha na glória, Se esvaziou de tudo, nós vamos falar sobre isso. Mas ele tinha o caráter, a santidade, enquanto andava aqui. Jesus tinha a identidade de Deus, a natureza de Deus, mas ele não julgou com usurpação, ou seja, ele não tomou por força, ele não exigiu ser tratado como Deus aqui. Olha que poderoso. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Que poderoso, irmão. Isso aqui é uma escolha que nós precisamos fazer. Nos esvaziar, desejar ser obediente e passar pela morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo o nome.
está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha só, para que nós pudéssemos reconhecer a Deus como Senhor, nós vamos entender o porquê. Porque lá no Éden aconteceu um problema. O homem se tornou a imagem de Satanás ao comer da árvore. Ele se tornou orgulhoso. O homem se tornou independente. Agora nós teríamos que aprender com outro homem, com o segundo Adão. O primeiro Adão falhou nisso. Não podia mais expressar a imagem de Deus e nem transmiti-la aos seus filhos. Agora Jesus, o segundo Adão, ele teve que nascer como homem para nos ensinar a sermos como ele é. Como ele é. Isso aqui é a expressão de Jesus. Jesus se humilhou, a si mesmo se esvaziou, para que nós pudéssemos conhecer a grandeza de Deus, para que nós pudéssemos nos humilhar. Então Deus disse que Jesus era o seu filho, ou seja, lá no batismo, quando o céu se abre e a voz do céu e todos ouvem e falam: este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Ou seja, Jesus é homem. Jesus se fez homem. Jesus Deus, Jesus homem. Aleluia. Mas esse Jesus Deus um dia escolheu abrir mão das suas prerrogativas divinas. Ou seja, ele abriu mão de tudo que ele tinha no céu. Toda a sua glória, toda a sua majestade. Tanto que as pessoas olhavam para ele, a Bíblia fala, e diz que não viam formosura nenhuma. Ou seja, muitos, a maioria, os judeus, não reconheceram a ele como filho, como Deus. Mas Pedro teve uma revelação. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ou seja, foi Deus quem o revelou. Nós precisamos de revelação de quem é Jesus. Nós precisamos de revelação de que Jesus é Deus, que Jesus é Senhor, de que Jesus é Salvador, que não veio só para nos dar tudo, que na verdade já nos deu. Sem merecermos. É só nos apropriarmos da vitória que já nos foi dada. Isso é graça. A lei nos distancia, a lei é reivindicação. A lei é querer colocar Deus como Senhor, como aquele que tem que fazer. Ele já fez por amor. Mas a graça é ter a revelação que nós estamos aqui para servir. De que nós estamos aqui para ser gratos com a nossa própria vida e colocar toda a nossa vida para servir a esse reino. Amém? E dessa maneira, Jesus tinha autoridade para lutar contra o diabo e vencê-lo. Porque o diabo nos fez pecar, através do pecado de Adão, que eu te falei aqui, e colocou no homem a sua própria natureza, a natureza caída. O homem perdeu a glória, perdeu a expressão de Deus, o poder de expressar Deus. Então Jesus, ele não podia vir como Deus, ele precisava vir como um homem, para poder tirar essa autoridade que o homem deu ao diabo aqui na terra, quando ele pecou. Então o homem recebeu autoridade para expressar a Deus, e na queda ele perde essa autoridade. Então Jesus precisava vir como homem, sem prerrogativas divinas, com o Espírito Santo, com o poder de Deus, completamente livre do pecado, com a natureza divina, mas como homem, se esvaziar para poder vencer o diabo. Então olha só, Jesus passou pelas mesmas tentações, pelas mesmas adversidades que nós passamos. E a Bíblia fala que ele venceu a tentação do deserto, ele venceu o Getsemane, né? Como que ele fez isso? Porque ele era um cheio do Espírito Santo. Jesus, quando estava ali no Getsemane, ele falou: Pai, se possível passa de mim, mas não, seja feita a tua vontade. Eu vim aqui para fazer a tua vontade. Então por isso que Jesus é Senhor. Porque o próprio Pai, ele falava: eu não faço nada sem ver o meu Pai fazendo primeiro, ou seja, o Pai era Senhor sobre ele. Ele abriu mão da sua divindade para que ele pudesse exercer toda a vontade de Deus aqui na terra, estabelecer essa autoridade. Por isso Jesus é Senhor. Então todas as vezes que nós nos submetemos à vontade de Deus, assim como Jesus submeteu-se, nós imitamos ao Senhor, nos esvaziamos da nossa vontade, por amor a Ele, por revelação de quem é Deus, que Jesus é Deus, Deus é soberano. Deus ele está acima e no controle de todas as coisas, e há uma vontade boa, perfeita, agradável de Deus. Nós derrotamos o diabo. Nós anulamos o poder do diabo aqui na terra. Nós anulamos a influência dele sobre nós. Quando? Quando nós nos sujeitamos, quando nós nos rendemos ao senhorio do Senhor.
Então veja só, todo o poder que você venha a ter, toda a autoridade que você venha a ter, está ligado ao poder do Espírito Santo. Assim como Jesus estava sujeito ao Pai. Amém? Assim como Jesus foi batizado, recebeu poder, você também. Quando você foi batizado, você recebeu esse poder. Se você ainda não foi batizado, seja batizado, passe pelo processo de consolidação. Por quê? Porque tudo isso vai te trazer revelação, posicionamento agora de quem você é. Amém? Você está em Cristo. E agora, porque você é sujeito a Cristo, porque você está nele, você está debaixo desse senhorio, consciente, como Jesus, antes a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, algo consciente. A si mesmo se humilhou, decidiu ser obediente até a morte de cruz, ou seja, não vamos tomar a cruz do Senhor. A cruz dele é a cruz do Senhor, nós jamais poderíamos tomar essa cruz. Fala aqui da vontade de Deus, fala aqui de nós nos submetemos à vontade de Deus para as nossas vidas. Todas as vezes que eu me submeto à cruz, e Jesus falou para sermos discípulos, nós temos que tomar a cruz todos os dias, nós fazemos essa obra que Jesus fez, nós teremos o poder do Espírito Santo. Nós teremos o poder de realizar essas mesmas obras de Jesus, desde que nós nos submetamos, nos rendamos a Ele, sejamos sujeitos ao Senhor, e aí, sendo o Senhor das nossas vidas, nós vamos ter o mesmo poder, a mesma autoridade. Isso é Cristo ser o Senhor das nossas vidas. Então, olha só, o que Deus queria que Jesus fizesse aqui na terra? O que Adão deveria ter feito lá no jardim. Adão deveria ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal e jamais ter comido da outra árvore. Mas Adão foi enganado juntamente com Eva e desobedeceu. Você já conhece essa história. Comeu da árvore que não deveria, né? Mas por que ele decidiu comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal? Desculpa, irmãos. Só um minutinho. Deus esperava então que Só um minutinho que eu perdi aqui Passou o slide. Só um minutinho. Amém. Glória a Deus. Por quê? O homem teve que passar por todas essas circunstâncias? Porque primeiro Deus deu livre-arbítrio para ele escolher a vontade de Deus. Mas ele foi enganado por escolher algo que estava fora da vontade de Deus. Só um minuto, irmãos, o PowerPoint ainda não voltou. Amém. Então, olha só, a vontade completa de Deus era que Adão não comesse daquela árvore. Mas ele decidiu comer de qual árvore? Exatamente da árvore que Deus tinha dito a ele, para não comer, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Jesus veio para ter a mesma oportunidade que nós temos hoje e que Adão teve, de escolher, também como homem, a vontade de Deus. E ele escolheu no nosso lugar, amém? Ali na cruz, ele nos deu a vitória. Ali na cruz, ele venceu o diabo. Ele foi tentado da mesma maneira para não chegar até a cruz. No deserto, no Getsemane, em muitas circunstâncias, para que ele perdesse o seu posicionamento. Mas Jesus, ele tinha convicção de propósito. Ele sabia que ele veio a esse mundo para quê? Para nos trazer a salvação. E se ele fracassasse nesse propósito, jamais nós estaremos aqui. Jamais nós teríamos a oportunidade que nós temos hoje, que o ser humano tem hoje, de ser salvo e de conhecê-lo também como Senhor das suas vidas. Então, por isso que Jesus é esse elo. Né? A Bíblia fala em 1 Timóteo 2,5 que... Eu vou ler com você aqui. Amém? 1 Timóteo... 1 Timóteo 2,5. Falei que nós vamos ler bastante a Bíblia hoje, né? Que nós precisamos ser persuadidos e convencidos por aquilo que está na palavra. E quando eu falo, às vezes você pode não entender muito bem, mas a palavra é bem clara e você vai compreender. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ou seja, Jesus é o único que poderia nos ligar de novo a Deus. Por quê? Porque ele fez esse processo de restauração do homem a Deus. Ele nos ligou novamente a Deus. Mas nós, então, precisamos o quê? Nos apropriar da salvação.
Então Jesus, lá na cruz, como nós já falamos, ele fez a obra completa. Jesus consumou a obra. Agora, porque ele consumou a obra, ele voltou ao céu, ele voltou ao trono ao lado do Pai, voltou às suas prerrogativas divinas. Jesus agora está assentado com Deus no trono. Ele morreu, ele ressuscitou, foi assunto aos céus. Agora, ele não é somente mais o nosso Salvador. Ele não é mais somente aquele que veio nos dar condições para passar por esse mundo, nos salvar da doença, nos salvar da dívida, nos salvar do inferno, né? Jesus agora, ele é muito mais que isso, ele é o Senhor das nossas vidas. Ele quer nos conduzir nesse mundo a cumprirmos o propósito de Deus e edificarmos o reino de Deus aqui. Então agora você não precisa mais pedir para o Senhor te salvar. O que você tem que fazer agora é se apropriar da vitória. Amém? Então, através da graça liberada na cruz do Calvário, o Senhor nos deu poder para viver uma vida de vitória, uma vida completa libertação, uma vida de êxito nas nossas finanças, uma vida de saúde, uma vida de êxito no nosso casamento, a criação dos nossos filhos, tudo isso já nos foi dado. Você só precisa de revelação, se apropriar disso, se apropriar de tudo aquilo que foi feito na cruz. Amém? Isso é graça. Mas quando você acha que você tem que fazer por merecer, né, como a ideia do Papai Noel, do gênio da lâmpada ou da lei, que você precisa se esforçar, que você tem que agradar a Deus, agradar alguém, não, fazer algo para alguém ficar bem comigo, me sentir amado, tudo isso é lei, é merecimento, é esforço. Você não precisa mais disso. Já foi nos dado. A graça do Senhor é isso. É nos dar sem merecermos. Por isso que Jesus teve que tomar o nosso lugar, algo que nós não poderíamos dar conta de fazer. Isso é graça. Sacrifício perfeito, amém? Mas existe também uma outra situação que acontece com muitas pessoas que na verdade não existe. Qual que é a terceira opção? Então, a primeira é fazer, né, fazer por merecer, né? Achar que nós também podemos, que Deus tem que fazer as coisas na hora que nós queremos, na hora que nós desejamos. Então, tudo isso é ideia falsa de Papai Noel e gênio da lâmpada, né? Está embutido em trás disso a mentalidade do mundo. Mas a terceira opção é o seguinte: é você achar que Jesus pode fazer, né, ser o seu servo, transformar o Senhor em servo. Ao invés de ele ser o Senhor da sua vida, é você ditar ordens para Deus, de como as coisas, mas como que eu estou passando por isso? Mas como que Deus permite acontecer essas coisas comigo? Como que eu passo por uma situação como essa? Né? Então são aqueles crentes imaturos, né, que não conseguem perceber Deus por trás das circunstâncias, que não conseguem perceber propósito, que não conseguem perceber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, chamados segundo o seu propósito. O propósito é que tudo isso nos torne a imagem de Cristo. O propósito é que tudo isso nos leve a depender do Senhor e que Ele seja o Senhor e nos dê as condições de passar por isso e sair disso. Como sair disso? Como passar por isso e sair disso como vencedor? Ou seja, como que Cristo vai ser formado em mim através das circunstâncias? Mas infelizmente, muitos na igreja têm esse pensamento e vivem dessa maneira, como se fossem, né, aqueles que ditam as ordens para Deus, né? E Deus fosse o nosso subordinado, aquele que tem que fazer aquilo que eu quero na hora que eu quero, e eu não aceito isso, eu reivindico, não, isso tem que acabar, isso não pode acontecer comigo, como se as coisas funcionassem assim. Mas a Bíblia não diz que existe essa opção na Bíblia, né? Mas essa é a opção que muitas vezes o mundo e o diabo quer impor para nós. Então, olha só, o diabo ele já perdeu, ele já foi derrotado, porém, ele não quer ver ninguém servindo no reino de Deus. Ele não quer ver você cumprindo o propósito de Deus, servindo o reino de Deus. Então ele vai gerar circunstâncias adversas, o mundo vai trazer circunstâncias adversas para você, porque o diabo, o mundo jaz no maligno, e se você não discernir e não entender, não confiar de que Deus está no controle de todas essas coisas, que Jesus é o Senhor das suas vidas, que você está sentado com Ele
nas regiões celestiais, de que Ele já te deu a vitória, você se apropria, que você vive como um vencedor, você vai se escandalizar, você vai, muitas vezes, sair do caminho, né? E se distanciar do Senhor. Por quê? Por causa dessa mentalidade errada de achar que Deus tem que estar ao nosso favor e de que tudo tem que correr bem. Aquela mentalidade infantil, né? A criança acha que tudo tem que acontecer em função dela, em torno dela. Então nós precisamos entender, irmãos, agora o reino de Deus, um pouco do reino de Deus, né? Nós vamos falar mais sobre isso no curso de maturidade. Mas você tem que entender. A palavra de Deus diz que há um grande dano que vai ser sofrido ou vai haver um grande galardão, que é para os vencedores. Eu quero ler com você em Mateus. Eu não li esse texto ainda, mas eu quero ler com você Mateus. Mateus 20. Mateus 20. 25. Até o 28. Vamos lá? Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. Então, o que Jesus está falando aqui? Que no reino de Deus, propósito de Deus, que é nos levar para o reino de Deus, não está ligado à posição, não está ligado a você viver por querer merecer ou querer receber algo de Deus. Mas na verdade nos é dado, o reino de Deus nos é dado, amém? O mundo, ele é feito de autoritarismo, de domínio, né? Porque império das trevas é por mão forte, por autoritarismo. O reino de Deus é autoridade. O reino de Deus, nós não vivemos como o mundo vive, no modelo do mundo, de imposição. E Jesus fala, no meio de vocês, pelo contrário, não será assim. Aquele que quer ser o primeiro, aquele que quer ser grande, seja aquele que sirva. Ou seja, os discípulos tinham aquela mentalidade, né, de maioral do mundo, das autoridades que querem estar acima, que querem ser reconhecidas. Mas o reino de Deus não. O reino de Deus é servindo, é se humilhando. É lá o que está escrito que nós acabamos de ler aqui em Filipenses 2. Jesus se esvaziou, ele se humilhou, ele tomou a forma de servo, se tornou obediente, tomou a cruz. Ou seja, o reino de Deus é diferente do reino do império das trevas do mundo. Bem, o reino de Deus, nós temos autoridade servindo, ou seja, por isso nós temos que entender que Jesus é o Senhor das nossas vidas. Nós estamos aqui para servir ao reino, não para sermos servidos. Nós estamos aqui para entregar a nossa vida, tudo que temos, sem reservas. Como a mulher do vaso do alabastro, entregou tudo que tinha de mais valor, né? Enxugou os cabelos com os cabelos dos pés do Senhor, ou seja, toda a glória humana, tudo que era dela, ela se esvaziou para que ela pudesse agradar o Senhor e ouvir talvez um pedido dele naquela hora. Então é esse coração que agrada o Senhor, o coração aonde nós queremos servir, agradar o Senhor, porque Ele é o Senhor das nossas vidas. Então, o que você quer para você? Você quer sofrer o dano? Você quer sofrer uma consequência adversa que lá na frente vai ser, nós chamamos do grande dano, a disciplina, né? Que nós não sabemos muito bem o que é, não queremos saber, não queremos nem pensar nisso. Nós queremos a parte boa. Estamos trabalhando e vivendo, cumprindo o propósito para o quê? Para recebermos o galardão do Senhor. Então, o grande dano nós não sabemos o que é e não queremos entender e nem precisamos entender. Nós só queremos saber que há um galardão para os vencedores, ou seja, uma recompensa, um prêmio para aquele que chegar no final da corrida, para aquele que cumprir o propósito, para aquele que combater o bom combate, aquele que for até o fim receberá uma recompensa, a Bíblia diz.
Vamos abrir aqui então outro texto, mais um pouquinho da palavra de Deus. 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3, 14 e 15. Olha que poderoso que a palavra do Senhor diz. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele o dano. Então não somos nós que estamos falando. Há um dano, há uma perda, há uma consequência, vai haver um sofrimento. Mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo, ou seja, salvação não se perde. Amém? Salvação, uma vez salvo, salvo para sempre. O Senhor está dizendo aqui que se há uma obra que não for aprovada, o que queima, gente, é madeira, o que queima é palha. Você já viu? Essas coisas pegam fogo. Madeira pega fogo com uma beleza, né? Mas se a obra que alguém edificou, ela não for uma obra que queima, então a Bíblia fala que essa obra que permanecer sobre o fundamento que foi edificado, receberá galardão. Que fundamento que nós falamos que a nossa vida tem que estar firmada? Foi bem no começo da aula, né? Nós falamos a palavra de Deus, que Cristo é o fundamento. E a nossa vida tem que estar firmada no fundamento. Bem no início da apostila você pode achar esse texto lá, que Jesus é o fundamento. Então veja, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Mas se essa obra queimar, sofrerá o dano. Então peraí, tem dois tipos de obra. Tem dois tipos de vida. Tem dois estilos de vida. Eu posso viver de duas maneiras. Eu posso viver da maneira como eu quero, fazendo o que eu quero, não tendo revelação de que Jesus é o Senhor e Ele tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável para mim, e eu viver a minha vida, independente, usufruindo até alguma parte da salvação, de algumas coisas que Jesus conquistou na cruz, tendo saúde, um bom trabalho, dinheiro, até uma boa família, mas eu não contribuí para algo maior, para algo mais alto, para algo que vai além da minha própria vontade, que é até melhor que a minha vontade, que a Bíblia fala em Romanos 12, 1 e 2, que se nós somos transformados na nossa mente e conhecermos a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, ou seja, aqueles que tiverem Jesus como Senhor, cooperarem dentro dessa lavoura que nós acabamos de ler, dentro da obra de Deus, o reino de Deus, esses vencedores que cumpriram o propósito de Deus, que nós já tivemos essa aula, nós já demos essa aula, os vencedores que cumpriram o propósito de Deus, que realizaram as mesmas obras de Jesus, se tornaram como Ele, porque para você ser como Jesus, ser como Ele implica pensar como Ele, sentir como Ele, fazer como Ele, desejar como Ele, imitá-lo, ser um discípulo dele. Esse vencedor, a Bíblia fala que é aquele que tem Jesus como Senhor, que abriu mão da sua vontade, consciente. Não é um ascetismo, não é você ser alguém alienado, que não sabe. Não, você está escolhendo conscientemente, como Jesus. Abriu mão da glória dele. Ele escolheu se humilhar. Ele tornou-se obediente como homem. Ele decidiu a vontade de Deus. Você vê isso lá no Getsemane. Jesus abrindo mão, falou, Senhor, olha, passa de mim esse cara. Não, mas seja feita a tua vontade. Peraí, Senhor, eu vim aqui, Pai, para fazer a tua vontade. Então isso é ser como Jesus. É ser Senhor da sua vida. Esse vencedor vai gerar frutos. E esses frutos, né, nós já falamos também um pouco sobre isso, essas vidas que você gerar para o reino de Deus, esses discípulos, filhos espirituais que você gerar, a Bíblia fala que nós vamos ser recompensados. O vencedor vai ter um galardão, amém? Glória a Deus por isso. No reino de Deus vai haver uma recompensa. Deus não deve nada para ninguém, né? Deus, ele com certeza, ele vai nos recompensar. Nós não merecemos, nós não deveríamos receber nada, mas pela graça do Senhor, ele nos dá o reino. Amém? Porque ele é rico, ele é rico, ele é rico demais. Então a salvação, ela é completa e não pelas metades, ou seja, você recebe tudo na cruz. Você pode ter uma vida financeira bem-sucedida, um casamento bem-sucedido, você pode ter saúde plena, você pode ter um trabalho maravilhoso. Por quê? Porque tudo isso Jesus conquistou na cruz e você pode viver uma vida abundante. Jesus veio para nos dar vida e vida em
abundância. Ou seja, Deus te deu vida, te deu todas essas coisas, vida eterna, mas Ele também vai te dar uma vida abundante. E essa vida abundante passa de ter coisas aqui, de viver uma vida plena. Não quer dizer que em momentos você não vai ter adversidade. Jesus falou que nós teremos aflições nesse mundo, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, você tem que aprender a ser um vencedor, ser como Cristo diante de adversidades. E assim Cristo vai ser formado em você. Olha que poderoso. Tudo vai cooperar para o seu bem, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Então, seja, você pode ter tudo isso, mas se você se apropriar, amém? Então, Deus espera o quê? Que você não enxergue Jesus somente como esse Salvador. Não, eu preciso de saúde, eu me aproprio dela. Deus me dá vitória no meu casamento. Deus me dá vitória lá no meu trabalho. Deus, Ele quer que você também viva uma vida completa de rendição, como Jesus, sendo o Senhor da sua vida. Amém? Então, olha só, não enxergue Jesus somente como um homem, somente como um Salvador, ou somente como Deus, né? Desculpa, não só como Salvador, como alguém que vai prover tudo para você, mas como Senhor, como Deus, porque Jesus é homem, mas Jesus é Deus. Foi dado todo o poder para Ele, no céu e na terra. Tudo está debaixo do domínio e da autoridade. Tudo foi feito por meio dele e tudo é para ele. Todo foi criado por meio dele, ou seja, Jesus é Senhor. Então Deus espera de você o quê? Que você, além de se apropriar de toda a vida de Deus, toda a vida abundante que Ele tem para você, tudo que Ele te deu na cruz, Ele quer que você viva também, servindo ao reino dele, sendo servo, deixando que Jesus seja o Senhor da sua vida. Amém? Então, como que esse servo anda? Em João 14,6, fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, esse vencedor, esse cristão que entendeu que Jesus é o Senhor, sabe como que ele anda? Ele anda no caminho, ele anda nesse caminho, ele toma Jesus como verdade, porque Jesus é verdade, ele anda em vida. É sobre esses 3 pontos que nós queremos falar com você agora. Então, olha só, no mundo, as pessoas sempre querem o quê? Um caminho de uma vida bem-sucedida. Então, elas procuram um caminho de satisfação pessoal, felicidade, tudo isso é legítimo, nós podemos ter. Mas Jesus, Ele deixou bem claro que não existe outro caminho pelo qual que você possa entrar onde você vai ter essas realizações pessoais. É só Jesus sendo o seu caminho. Só Ele é o caminho até o Pai. Só Ele é o caminho de uma vida exitosa. Então, nenhum outro homem, nenhum outro caminho, nenhuma outra opção tem para você de uma vida de êxito fora de Jesus. Jesus é o único caminho para essa vida. Amém? Então, olha só. Ele é o que era, que é e que sempre será. Deus. Jesus, Ele era, Ele é e será Deus. Sempre. Jesus é Deus. Então, Jesus, Ele disse também que além dele ser o caminho, ou seja, Ele é Deus, Ele conquistou tudo na cruz por você, Ele te deu a vitória. Jesus é Deus. Ele também é a verdade. Jesus, nós precisamos conhecê-lo através da Bíblia. Em João fala que Jesus, ele é o verbo vivo, ou seja, Jesus, ele é a palavra de Deus. Ele é o verbo vivo. Então, você precisa conhecer o Senhor através das Escrituras. Você precisa ler a respeito de quem é Jesus. O livro de João fala muito sobre Jesus, né? Então, muitas pessoas leem livro de autoajudas, livro de psicólogo, de Allan Kardec, de Darwin, de tantas coisas, mistura tudo, que não consegue nunca ver Jesus. Tem livros bons, tem literaturas boas, não estou falando que você não deva ler. Você deve ouvir o Espírito Santo, aquilo que você não deve ler, o que você deve ler. Ele vai te mostrar, pode ter certeza disso. Mas uma coisa que você deve ler e não abrir mão é a Bíblia. Aqui, ó, a palavra de Deus. Aqui você vai conhecer Jesus como a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E você precisa se apropriar de Jesus como a verdade. Porque quando você conhece a verdade, você se submete a ela. Ou seja, Jesus vai ser o Senhor da sua vida. Mas quando você não conhece a verdade, qualquer coisa vai te confundir.
Então você precisa dessa verdade na sua mente e no seu coração, ou seja, você precisa conhecer a verdade escrita, mas você também precisa ouvir Deus falando com você. Isso é revelação da palavra, que você vai aprender no curso de maturidade. Revelação é Deus falando com você uma verdade. Então Jesus, ele é o nosso princípio de vida. O que é princípio de vida? É a forma de viver, é a forma de chegar até Deus. Ele é o caminho, mas sabe que você pode entrar num caminho e se desviar do verdadeiro caminho. O que é isso? Você estava num caminho, mas você entrou num atalho, porque você achou que ali você ia chegar naquele destino. Não, você tem que permanecer naquele caminho, ouvindo a direção da onde é as coordenadas para você chegar no destino. Por exemplo, São Paulo, numa cidade onde você está indo viajar, você não pode sair daquele caminho. Então, as coordenadas para você chegar até o final do caminho, do destino, que é a glória, que é o reino de Deus, amém? É o final da sua carreira, da sua corrida, final da sua vida sendo um vencedor. Você precisa ouvir a verdade para você continuar no caminho certo, para você continuar dentro do propósito de Deus, amém? Então, para isso, você precisa o quê? Conhecer a verdade que vai quebrar os sofismas. O que são sofismas que a palavra de Deus diz? Anular os sofismas. É algo que parece que é verdade, mas na verdade é uma mentira. Então o diabo ele faz sempre assim, ele fala uma meia verdade com mentira. Ele fez isso com Jesus no deserto. Ele falou vários textos da palavra de Deus, mas na verdade estava induzindo Jesus ao erro. Desculpa, irmãos. Esqueci minha aguinha aqui. Estou falando muito e minhas cordas vocais estão cansando. Mas vamos lá. Então Jesus, ele veio para quebrar as mentiras. Ele veio para quebrar as meias verdades, que é o sofisma. O sofisma é uma meia verdade. Deixa eu ajeitar de novo aqui meu PowerPoint. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, e agora nós vamos falar Jesus como vida. Então, o vencedor, aquele que está no reino de Deus, aquele que vai viver a sua vida como Jesus, sendo o seu Senhor, vivendo essa realidade do senhorio de Cristo, ele precisa tomar Jesus dentro desses três princípios. Ele precisa viver Jesus dessa maneira. Jesus como caminho, nós já falamos, amém? Jesus como a verdade e Jesus como a vida. O que é a vida? A vida é aquilo que está dentro de você. Em Efésios 2 fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas agora nós recebemos a vida. O que é a vida? É a natureza de Deus, é a própria presença de Deus dentro do seu espírito. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Então agora você está unido com Cristo. A vida de Deus está dentro de você. Amém? Então, sem vida de Deus, sem alegria, sem prazer, sabe? Sem paixão por Deus. E a vida de Deus também, ela mantém você sobre o alicerce. Ela firma a casa. O que é isso? É a paixão. No momento das adversidades, você fica firme em Deus. Você fica firme nas verdades. A vida de Deus é o que mantém você apaixonado pela presença de Deus. A vida é alguém cheio do Espírito Santo. Alguém cheio da presença de Deus. Por quê? Lá no seu espírito havia morte por causa do pecado. Mas agora a vida de Deus veio preencher você. E quando você está cheio do Espírito, essa vida vem para fora de você. Ela flui, ela manifesta. Então veja, onde havia esterilidade, onde havia morte, você não conseguia dar frutos, você não podia realizar a obra de Deus, de pregar o evangelho, fazer discípulos, edificar o reino de Deus, agora você vai ser alguém frutífero, alguém que vai cumprir o propósito de Deus. Por quê? Porque onde há vida, há fruto. Não é assim? Onde há vida, há fruto. Uma pessoa que está viva, ela está pronta para se multiplicar, para ter filhos, mas uma pessoa morta, ela não pode gerar filhos, né? Então, olha, muitos ainda têm empresa, trabalho, faculdade, família, dinheiro, tudo como sendo o seu centro, razão da sua existência. Ele gasta o tempo do dia dele, do mês dele, os alvos dele, os sonhos dele, está tudo em torno da vida natural que nós chamamos, de uma mentalidade ainda natural. Mas eu preciso transformar a minha mente, conhecer a vontade de Deus para mim,
para que eu possa andar como um vencedor, ou seja, Jesus sendo meu Senhor. Então, quem tem revelação de Jesus como caminho, verdade e vida, ou seja, sabe o que é vida? Vida é uma questão de estar vivo ou morrer. Ou você come ou você morre. Ou você toma um antibiótico ou a bactéria te mata. Você entende? Questão de vida é questão de necessidade, muitas vezes, sobrevivência. Preciso comer, eu preciso me cuidar. Por quê? Porque se não cuidar do meu corpo, eu morro. Então, muitas vezes, vou ter que me esquentar do frio, né? Então, vida, ela é importantíssima você cuidar dela. E o espírito, o seu espírito também, a sua alma também. Precisa manifestar a vida, é questão de morte ou de vida. Tem muito crente que vive como morto, né? Vive sem fluir a vida, a presença de Deus, sem ser cheio do Senhor. E aí o que acontece? Não consegue caminhar dentro do caminho. Não consegue cumprir o propósito. Não consegue andar como vencedor. Não consegue andar dentro do reino de Deus. Então nós precisamos de Jesus como vida. Amém? Para que nós possamos viver essa vida abundante. O Senhor Jesus e a igreja. Aqui em Efésios, nós vamos ler também agora Efésios 18. Desculpa, Efésios 1:18, irmãos. Efésios 1, versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Olha só, aqui está descrevendo Jesus. Jesus ressuscitou e Jesus foi levado ao céu novamente. E ele recebeu de volta as suas prerrogativas divinas. Ou seja, isso aqui é aquilo que Jesus era antes de descer do céu. Ele desceu, se esvaziou, morreu, ressuscitou, voltou ao céu e agora foi restituído a ele todo o poder, toda a autoridade. E a Bíblia fala que depois que ele tomou a autoridade de Deus aqui na terra, venceu, ele foi colocado como cabeça da igreja e todas as coisas estão debaixo dos pés dele. Olha a sua posição em Cristo. Quando você entende, se esvazia como Senhor, Jesus, abre mão da sua vontade, se torna como ele, obediente, se esvazia e deixa que ele seja o seu Senhor. Olha o que acontece. Você passa a viver debaixo dessa vida abundante, ou seja, a vida de um vencedor. A Bíblia diz que Jesus foi colocado como cabeça sobre todas as coisas e o deu à igreja, ou seja, Jesus hoje é o cabeça da igreja. Ele está acima de todo principado e potestade, como está dizendo a Bíblia. Nós estamos assentados com ele nas regiões celestiais em Cristo. Tudo está debaixo dos pés do Senhor. Então veja, olha a autoridade que é dada para a igreja. Aquela que anda em Cristo, aquela pessoa que anda ligada à igreja. Então olha, quando você não está inserido à igreja, andando em relacionamento, ligado no corpo, na célula, no culto, relacionando junto com a igreja, vivendo a vida da igreja, como família, juntos, você está perdendo a oportunidade de andar na posição de Jesus. Porque você só pode andar na posição se você andar como corpo. Porque a igreja é Cristo cabeça e nós somos o corpo. Olha que poderoso. Se nós buscamos em primeiro lugar as outras coisas, mas não as coisas do reino, sabe o que vai acontecer? Você não vai andar nesse princípio de autoridade, você não vai andar nesse princípio de vida de Deus. Nós precisamos estar inseridos na igreja, andarmos como corpo, para podermos andar
acima de todas as coisas, uma posição de autoridade. Ou seja, o senhorio de Jesus, você andar como Ele, você estar nele, isso te dá autoridade nesse mundo, como igreja, não andando sozinho. Então, se nós buscarmos o reino em primeiro lugar, Mateus fala sobre isso, as outras coisas, o quê? Nos serão acrescentadas, mas para aqueles que colocaram a Jesus como Senhor, como prioridade nas suas vidas, porque Deus o exaltou. A Bíblia fala que o Senhor foi dado a ele toda a autoridade, ele está acima de principados e potestades, ou seja, Deus colocou Jesus acima de todas as coisas. Se nós estamos na vida do corpo, nós andamos como igreja, nós estamos acima de todas as coisas com Cristo. Por quê? Porque Ele é o cabeça e nós somos o corpo, nós estamos ligados a Ele. Olha que revelação poderosa. Quando você entende isso, a sua posição em Cristo, as portas do inferno não prevalecerão contra você. Você terá resistência? Você terá adversidades? Você terá aflições? Sim. Mas o que acontece? Você está acima, como Pedro andou sobre as águas. Quando nós estamos com o Senhor, muitas vezes as circunstâncias podem não mudar. Situações podem demorar para serem alteradas. Você vai ter um tempo resistindo situações. Mas você está acima, você está andando no sobrenatural. Você está andando em Cristo. Então você está num patamar elevado. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, diz o Senhor. Nós vamos contra as portas do inferno, mas não uma vida isolada, não uma vida sozinho. Fique em casa, passou. Nós precisamos relacionar agora, nós precisamos orar junto, nós precisamos estar junto, nós precisamos viver a vida da igreja. Não é só no domingo, dia da célula, não. Nós precisamos andar em comunhão, nós precisamos andar juntos, relacionando. Por quê? A igreja é do Senhor Jesus. Quando você anda com a igreja, quando você anda como família, a Bíblia fala que as portas do inferno, nenhuma circunstância pode prevalecer contra você, porque agora você está em Cristo, Ele é o Senhor, você está ligado a Ele. A igreja do Senhor Jesus, ela é do Senhor, a igreja não é nossa. Então veja só, agora você entendeu que tem um Senhor na igreja, né? Que não somos mais nós. Nós não temos que reivindicar de ninguém, nós não temos que exigir nada, nós não temos que exigir nada e reivindicar nada de ninguém. Porque Ele é o Senhor da igreja. A igreja não é nossa. A igreja é nossa. A célula é sua. Aquilo que foi confiado para você servir ali, você acha que tem que ser do seu jeito. É porque Jesus ainda não é o Senhor da sua vida. Você tem dificuldade de submeter alguém ou reconhecer uma autoridade. É porque Jesus não é o Senhor ainda. E o dia que você entender que você faz parte de um corpo, de um reino, e que é o Senhor e é soberano, e nós somos cooperadores, e que estamos a serviço dele um dos outros, como servos, acabou, irmãos. Acabou qualquer reivindicação. Aonde Jesus é o Senhor, a carne quer reivindicar, você quer exigir, morre, anula, diminui, perde a força. Por quê? Coração quebrantado, nós já falamos sobre isso. Nós já demos essa aula. Coração quebrantado é que vai levar você a cumprir o propósito de Deus. Coração quebrantado entroniza, coloca Jesus no centro. Jesus é o Senhor. Então não determino mais as coisas como tem que ser. Minha carne até quer, mas eu não. É aqui, ó, Jesus no centro. É Ele que vai aparecer, é Ele que vai reinar, é Ele que vai determinar. E você abre mão do seu ego, da sua vontade. Amém? Porque a igreja não é minha, a igreja é dele. Amém? Então você já viu algum corpo andando sozinho por aí? Alguma mão? Um corpo sem cabeça? Não, por quê? Por que a Bíblia está falando que ele é o cabeça? Porque a cabeça é o centro do nosso corpo. Ela dá direção para tudo, ela comanda tudo, ela faz tudo funcionar. Então a igreja, ela não é algo nosso que nós podemos edificar e fazer do nosso jeito. A igreja ela é espiritual, tem princípios para ser edificados, seguidos, obedecidos. Por isso que ele é o Senhor. Jesus é o Senhor. E ele vai reinar com uma igreja nesse tipo. Com discípulos, com vencedores, com crentes dessa estirpe. Porque você imagina Jesus reinando e cada um querendo fazer de uma maneira, não vai ter jeito. Por isso que Jesus está preparando uma igreja sem mácula, uma igreja madura, uma igreja de vencedores. Por quê? Essa igreja vai expressar o Senhor completamente aqui na terra, quando Ele vier. E hoje, nós precisamos nos preocupar com isso. Na verdade, nós temos que focar isso.
que isso vai contribuir para o meu bem? Ou seja, chamado segundo o propósito de Deus, que diz em Romanos 8, 28 e 29. O que é o bem? É o bem de Cristo, ou seja, Cristo formando em mim. O bem do propósito. O que é o propósito? Cristo crescer em mim. Em Gênesis 1, 26, esse era o alvo de Deus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Exerça ele domínio sobre a terra. Sede fecundo, multiplicai-vos. Amém? Então essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos a expressão completa de Jesus aqui na terra. Que são cristãos, pequenos cristos, a imagem dele. Então, até que tudo isso seja cumprido, até que a vontade de Deus seja feita, nós estamos nesse tempo da restauração da rota, restauração do propósito. Lá no Éden, Deus mandou Jesus para restaurar, ou seja, o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou seja, o centro que é Deus. Ser como Jesus, expressá-lo em toda a nossa maneira de viver. Quando você tem revelação disso, você já entra no início do processo, fica mais fácil. Aí depois você vai cooperar. Você vai desejar se quebrantar, você vai facilitar esse quebrantamento. Para quê? Para que Cristo possa crescer e aparecer através de você. Olha que poderoso, eu amo essa frase que o pastor Eu escreveu aqui na apostila, né? Através do Senhor. Deus parou. Eu quero ler isso aqui para você. A eternidade. Eu não posso viver a eternidade sem o meu ente mais querido e amado, que é o homem, o ser humano. Ele é minha expressão completa, eu criei ele para isso. Deus parou a eternidade para restaurar o homem e depois continuar a eternidade conosco. Então, o cristianismo é um Deus apaixonado por um ser completamente desligado dele. Você acha que senhorio pode ser, está achando? Tomara que não mais. É braço forte de Deus? Que igrejas são pessoas querendo controlar a sua vida? Não é isso, irmão. É um Deus, um pai apaixonado por um filho perdido, desgarrado do amor dele. Porque veja, quando você contempla e tem revelação do amor de Deus, é como um filho pequenininho apaixonado pelo pai. Ah, eu vou ser igual ao papai. Ah, eu quero ser como ele é, como meu pai é lindo. Eu quero estar com ele o tempo todo. Eu lembro disso quando meus filhos eram pequenos, né? E eles queriam pôr o sapato do pai, meu filho, e as meninas a minha sandália. Ficar andando pela casa de salto, de sapato. Ai, quando eu crescer, e andava igual, eu fazia igual. Porque é apaixonado, né? Quer ser como o pai e a mãe. É assim a igreja, né? Quanto mais nós conhecemos o amor, nós somos amados, mais você se identifica com o Senhor. Mas você vai se identificar com pessoas também que vão te ajudar nesse processo. Nós vamos falar sobre isso nas aulas seguintes. Não perca, não saia do curso sobre discipulado, que eu amo essa aula. Então, a razão da nossa existência, que, voltando aqui, o discipulado vai contribuir muito para isso, vai te ajudar bastante. Na minha vida me ajudou muito, tem me ajudado e vai continuar ajudando. Porque eu olho para pessoas e vejo, nossa, parece com Jesus, eu vou imitar esse aí. Então, qual que é a razão da nossa existência, irmãos? Ai, quando eu tive revelação disso, eu já amava Jesus. Mas agora, nossa, meu Deus, eu preciso achar ele nessa circunstância aqui. Eu preciso encontrar o Senhor. Eu preciso saber o que ele faria diante disso. Que resposta que eu tenho que dar. Eu não posso perder ele de vista. Sabe? O Pai aprove nos dar o reino. Gente, o que tem no reino? Jesus. Chega lá, eu vou ficar procurando. A primeira coisa que eu quero ver é o Senhor. Aquela música As Crianças Amam. Lindo, lindo, lindo és. Sabe por quê? Porque as pessoas querem desempenhar uma obra para Deus. As pessoas querem agradar a Deus. Isso tudo é legítimo, é bom, mas qual que é a motivação principal disso? Porque nós não conseguimos agradar a Deus. É igual aquele filho que desenha, limpa a casa e, meu Deus, acho que quando ele crescer, talvez ele vai fazer igual a mim. Eu fico pensando nas minhas filhas. Ai, filha, tá lindo, tá ótimo. Eu falo, meu Deus, tá meio pela metade. Tudo que a gente for fazer para Deus não condiz. É muito pequeno diante da grandiosidade dele. Então nós não estamos aqui para servir a Deus, para fazer alguma obra para Ele, que Ele já fez. Nós estamos aqui para, através dessa obra que Ele já fez e que Ele nos usa, que Ele faz através de nós, expressá-lo. O objetivo da obra, daquilo que Deus designou você para fazer, que não é o propósito principal, é o secundário, tem a ver com o primário. Tudo que você vai fazer, por incrível que pareça, é para que nós possamos ganhar a forma de Cristo.
Nós só podemos fazer uma obra completa, nós só vamos poder fazer uma obra que vai ser aprovada, que não vai ser queimada pelo fogo. Uma obra baseada em Cristo. Ai, meu Deus, como nós precisamos de mais revelação disso. Quando a gente pisa na jaca, a gente faz o errado, é porque a gente por um momento está fazendo aquilo sem centralizar Cristo. Por um momento, a gente esqueceu disso. Que o Senhor nos dê graça para realizarmos a obra do Senhor, a obra que Ele nos chamou e que Ele nos dá poder, nos dá unção, que nos leva a fazer. Estamos debaixo da direção dEle, com esse alvo, com essa motivação. Que Cristo cresça e que a gente diminua. Nos dá graça, Senhor. Amém? Então, lá no jardim, lá no começo de todas as coisas, o alvo de Deus era esse. Que nós éramos a imagem dele e que expressássemos isso, multiplicássemos essa imagem através de muitos filhos parecidos com ele. Então esse é o nosso serviço hoje, continua sendo o mesmo. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não é o que a Bíblia diz, Deus não mudou de ideia. Não é que nem a gente, uma hora pensa uma coisa, pensa outra, quer fazer. Não, Deus é assim não. Deus é constante. Tudo é da mesma maneira, é o mesmo ontem. Então o serviço hoje nosso é cultivar esse jardim que é a igreja, guardar o jardim de Deus. E o jardim, como lá no Éden, no início não é algo natural. O jardim é algo espiritual, a igreja é algo espiritual. Aquelas árvores no jardim simbolizavam seres espirituais. O bem e o mal era o diabo. Estava apontando ali para a obra das trevas, o caráter do diabo. A árvore do bem e do mal e a árvore da vida apontava para Jesus. Tinha anjos ali no jardim. Ou seja, Deus colocou o homem e a mulher ali para agir naquele jardim, para cuidar daquele jardim, para cultivar aquele jardim, que apontava para filhos, para uma família, a imagem de Deus. E hoje também a Bíblia fala em Efésios que nós somos família de Deus, está escrito em Efésios. Ou seja, qual é o nosso alvo como igreja? Fazer coisas. Só curar os enfermos, libertar os cativos? Sim, com o objetivo de que eles conheçam o Senhor. Mas o nosso alvo é cuidar dos filhos que o Senhor vai nos dar. Isso é para maduro. Você vai entrar no curso de maturidade daqui a um dia, isso é para maduro na fé. Então veja, esse jardim que Deus colocou lá do Éden, lá no início, já apontava para o reino de Deus. Tudo aponta e converge para o reino de Deus. Amém? Mas lá no jardim aconteceu um acidente. Ou seja, o diabo, lá em Ezequiel 28, 11 e 15, aponta para o diabo, depois você pode estar lendo esse texto que não vai dar tempo agora, aponta para o diabo. Ele era um anjo perfeito de Deus, criatura de Deus, mas subiu algo no coração dele. Ele quis ser maior que Deus. Entrou iniquidade e pecado no coração dele, né? Ou seja, ele quis estar no lugar de Deus. Isso é pecado. A inveja, o orgulho, né, de você querer ter algo por usurpação que não é seu. Já foi te dado. Você já é a imagem de Deus, é filho amado de Deus, você não precisa de nada de ninguém. Você não precisa usurpar nada, tomar posição nenhuma que não foi dada para você. Amém? Então veja, porque o diabo pecou, o que Deus teve que fazer? Colocar o homem no lugar do diabo. Você consegue ver a importância nossa, por isso que o diabo tem tanta raiva, tanto ódio, tanta inveja do ser humano. Ele quer matar, roubar e destruir, como diz a Bíblia. Por quê? Porque nós fomos colocados para restaurar isso, para acabar com esse mal, exterminar que estava aqui na terra. Porque o diabo foi colocado aqui na terra, que ele não podia mais ficar no céu. E aí Deus cria o homem aqui na terra para restaurar essa imagem aqui na terra. Estava sem forma, destruída, acabada, para estabelecer de novo a autoridade dele. Que autoridade? A imagem do seu filho. Parecer com ele, gerar muitos filhos para estabelecer essa autoridade. Amém? Então, olha só. Porque o diabo pecou, nós somos colocados no lugar dele. Olha só como nós somos importantes. Importantes. Deus colocou sobre nós essa autoridade de expressá-lo novamente na terra. Mas o que muitos acham? Estão distraídos pelo próprio príncipe desse mundo, esse mundo jaz no maligno. O diabo é o senhor das riquezas, do poder,
do luxo, da luxúria, do conforto. Então você pode ter as coisas na base da graça de Deus ou você pode ter as coisas na base do império, das trevas, do diabo. E o diabo não está nem aí. Como ele fez com Jesus, ele vai querer oferecer para você perder Jesus do centro. Mas Jesus renunciou, por quê? Porque ele tinha uma glória maior. Ele sabia quem ele era. Ele sabia o que ele tinha. Ele sabia que ele era amado. Ele sabia que ele já tinha tudo. Não precisava dar nada para ele. Então eu quero dizer para você, você já tem tudo. Tudo já foi te dado pela graça. Deus é rico demais para precisar de nós, para a gente comprar alguma coisa dele por merecimento. Deus já nos deu. Agora ele só quer o seguinte, que nós, por amor, venhamos a servir no reino dele para arrancar o maior número de pessoas das trevas e transportar para o reino do Filho dele. Ter o maior número de filhos resgatados desse império, que vão expressar toda a glória, majestade, identidade de Jesus. Amém? Então por que nós temos que trabalhar no reino de Deus? Para não acontecer o que aconteceu com o diabo, a soberba. Porque hoje o ser humano, ele é soberbo. O orgulho, toda a natureza do diabo, tudo que você vê de ruim no homem é a expressão do diabo. Não tem nada a ver com Deus no mundo. Tudo que é de ruim é a expressão do império das trevas no mundo. Então Deus coloca a gente aqui hoje nesse novo jardim. Um jardim que é o reino de Deus. Nesse mundo, para transformar vidas. Amém? Então Deus não colocou a gente para trabalhar naquele jardim, como foi lá no começo do Éden, e aqui agora. Deus não precisa do nosso trabalho, Ele quem trabalha. Eu gosto daquela música, é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Então Deus descansou no último dia. Jesus descansou ali na cruz e falou, está consumado. Toda a nossa fadiga, toda a nossa angústia, toda a nossa dor, Ele levou sobre Ele para que nós vivêssemos uma vida de descanso. Deus não precisa do seu trabalho. Nós não estamos à procura do seu trabalho. Nem Deus, nem a igreja. Deus está à procura do teu coração. De querer a Ele como Senhor e cumprir toda a sua vontade em amor, atraído por esse amor. Amém? Então Deus não colocou o homem no jardim para trabalho, como também agora não colocou você na igreja para trabalho. Deus nos colocou aqui para restaurar a imagem do Filho dele, para expressar toda a glória dele. Amém? Porque no diabo foi encontrada iniquidade. Amém? Você então tem que se tornar como o Senhor Jesus. Amém? Para não querer tomar, para não querer ser alguém acima dos outros, para que o orgulho não venha tomar o lugar no seu coração, para que você não queira ser como Deus. Sabe por que o ser humano hoje não reconhece Deus? Porque ele acha que ele é Deus. Não precisa de Deus. Tem dinheiro, tem família. Aí quando a pessoa perde tudo, ele fala, meu Deus. Aí ele cai em si, que nem o filho pródigo. Então, quantas pessoas estão achando que elas podem tudo sem Deus? É orgulho. É Lúcifer reinando na vida delas. Mas quando Jesus entra como Senhor das nossas vidas, nos reconhecemos o tanto que Ele nos ama e o quanto nós precisamos da graça, do amor dEle. E Ele nos enriquecer. No reino de Deus nós somos enriquecidos, porque Deus é rico. E Ele já nos deu tudo, como eu falei para você. Então Deus nos deu poder para nós executarmos essa obra dEle. Mas se nós não tivermos caráter de Cristo, eu acabei de falar para você em Filipenses 2, que Jesus fez, sermos como Ele, servos, nos humilharmos, se nós não formos, vivemos em santidade, libertos de todo o pecado, sabe o que vai acontecer? Você vai se tornar um crente soberbo. Quando tiver um tiquinho de poder assim, você fizer uma coisinha e falar, nossa, o diabo vem, como você é bom, como você lidera bem, como você ganha vidas, meu Deus, como você cura enfermos. Você tem um ministério profético que você é demais. Olha, mas eu lidero criança tão bem. Gente, eu faço um domingo kids. Nossa, mas eu sou a pessoa. O diabo vai tentar você que nem fez no deserto. Por que ele não conseguiu com Jesus no deserto, em Getsemane, em lugar nenhum? Quando as pessoas queriam dar glória humana para ele. Porque Jesus sabia quem ele era, ele já sabia que ele era Deus e tinha toda a glória. Ele não precisava da glória humana. Então veja, cuidado com a glória humana. Nós estamos aqui treinando, cuidando você, treinando você para ser alguém que vai vencer, um vencedor. Se tornar um líder. Por que não? Ser um líder é ser um vencedor, porque você vai entender que você vai cuidar de vidas,
se multiplicar em vidas. Esse é ser um líder. Ser um líder não é se sobrecarregar fazendo coisas, porque Deus não precisa disso, na verdade Ele já fez tudo. Ser um líder é ser alguém apaixonado. Pai, uma mãe espiritual, quer gerar filhos para o Senhor. Você está entendendo dentro desse curso? Eu creio que o Senhor está falando com você. Então nós temos que tomar muito cuidado. Poder sem caráter e santidade é um perigo na vida do crente. Então associe sempre com você esse princípio. Caráter, santidade e poder. Essas três coisas têm que andar de mão dadas, para que nós não nos tornemos soberbos. Por isso que Cristo tem que crescer em nós. Por isso que nós temos que deixar, como a palavra de Deus fala, não importa que Ele cresça ou diminua. Ou seja, mas quando alguém fala algo para mim, eu costumo dizer assim, que eu aprendi a guardar meu coração dessa forma. Primeiro que eu sempre falo que tudo que eu me tornei é porque pessoas forjaram a minha vida. Deus usou pessoas, porque isso não tem jeito, Deus usa pessoas. Mas eu falo assim, é porque você está olhando para mim e está confundindo eu com Jesus, irmão. Na verdade, você está olhando e está vendo Jesus em mim. Porque o dia que você conviver comigo todo dia, você vai ver que eu não sou isso. Se não for a graça de Deus, o poder de Deus, a dependência de Deus no Espírito, buscar o Senhor oração, relacionar com Ele, daqui a pouco eu estou manifestando aquilo que não é Cristo. Por quê? Porque se eu não tiver confiada nele, olhando para Ele, buscando a Ele, nós somos seres como qualquer pessoa. E você olha para um líder, para um pastor, para um discipulador, para alguém ali numa internet, que é muita ilusão, né? Nossa, eu quero ser que nem essa pessoa, eu não quero ser como ela não. Eu quero ser como Jesus. Porque tudo que você vê de bom em alguém, é como Paulo falou, sede meus imitadores no que eu sou de Cristo. Então, o próprio Jesus, a Bíblia fala que ele não usurpou ser igual a Deus, em Filipenses 2,6. Por quê? Porque para que ele pudesse restaurar a autoridade e o poder de Deus aqui na terra, ele precisava abrir mão de tudo que era de Deus. Toda a prerrogativa. A única coisa que ele podia abrir mão era da natureza, da santidade, de não ter pecado, senão ele não poderia tomar o nosso pecado. Mas de glória, de tudo, ele dependia do Espírito Santo como nós. Ah, mas Jesus era fácil, né? Ele é Deus, não, Jesus é Deus, mas ele era homem, sujeito a todas as coisas. Ele dependia do Espírito o tempo todo. Ele era alguém cheio do Espírito. A Bíblia fala, Jesus cheio do Espírito foi levado ao deserto. É o dia que você não está cheio do Espírito, dependendo de Deus, é que a gente faz as besteiras. Então nós temos que estar cheio de Jesus, cheio do Espírito, cheio do poder, cheio da unção, cheio do caráter, cheio da santidade. É por isso que nós vamos falar de discipulado, que você não pode perder essa aula. Porque é através do discipulado que você vai aprender a imitar a Cristo. Caráter, santidade, porque você ali percebe algo. Você vê, você é igual um filho. Igual filho. Por que você acha que pessoas que não crescem no contexto de casa, não têm referencial de pai e mãe, se tornam marginais, às vezes não têm identidade, um propósito de vida, uma direção? Porque não teve uma bagagem, uma família. E Deus que estabeleceu a família para mostrar como que é a parte espiritual, porque primeiro é o natural, depois é o espiritual. Você olha a família e fala, nossa, é de Deus, é assim que eu tenho que viver. A igreja é isso. Você precisa estar conectado na igreja. Você precisa estar ligado no corpo. Por quê? Porque é o seu lugar de proteção. É o lugar onde você vai aprender a imitar Cristo com os mais velhos. Nós vamos falar sobre isso, discipulado, eu amo isso. Então é assim que você vai aprender. Nós precisamos ser como Jesus, a imagem dele, semelhança dele. Amém? E nós vamos ser treinados como nessa escola? Para sermos, né? Como Cristo. Porque a faculdade te treina para ser o quê? Como professor, doutor, não é assim? Para você se tornar profissional naquela área que você quer estudar. Então você vai aprender com alguém. Então como que eu vou ser treinado para ser como Jesus aqui na Terra? Tudo que acontecer na sua vida a partir de agora, nós já falamos sobre o propósito de Deus e dessa aula, casamento, família, trabalho, que mais? Discipulado na igreja, é para cooperar para o seu bem, é para Jesus ser formado em você. Então não fale mais assim, nossa, por que eu estou passando por isso? Igual criança imatura, estrala o dedo, tinha que mudar isso. Imagina, gênio da lâmpada, Deus, faz alguma coisa, me tira disso. Não, querida, tá cavando. Cristo está sendo acrescentado. É o para quê que você tem que perguntar. Qual a resposta que eu tenho que dar? Para que isso está... Ah, e Deus vai falar com você, é para isso, filha. É para que mais de Jesus seja formado e visto em você. E aí vem o quebrantamento, que nós já tivemos essa aula. Então nós somos privilegiados de fazer parte da igreja. Você é privilegiado de cuidar de alguém.
Comece sendo anjo da guarda de alguém quando você já puder ser. Depois cuida dela. Depois vai para a próxima etapa. Vai para o discipulado, que nós vamos falar sobre isso. Entra no jardim de Deus chamado igreja e permita-se crescer, entrar lá em um discipulado. Por quê? Os vencedores são aqueles que cresceram. São aqueles que foram amadurecidos através das circunstâncias e dos relacionamentos maduros. Não fuja disso. Não fuja das circunstâncias e não fuja de relacionamentos, porque a sua eternidade depende disso. Amém? Então os vencedores vão reinar por toda a eternidade com Jesus na Nova Jerusalém. Aleluia. Tem Apocalipse 21, vou deixar de tarefa de casa, anota aí, tá na apostila, você vai ler. Tá bom? Você então pode ser salvo, mas não querer nada disso na sua vida. É difícil. Depois você tem revelação, você vai querer cada vez mais. Mas eu imagino que aqueles que não querem é porque tem pouca revelação, porque não tem nenhuma. Por quê? Imagina você querer algo surreal, acima da realidade que é o reino de Deus, por algo natural, passageiro, que é o mundo, e viver segundo ele. Então, com certeza, não vai ser a sua escolha, amém? A sua escolha vai ser o reino de Deus. Então, essas pessoas que abriram mão de tudo, é por causa de uma paixão maior, foram os apóstolos, por Jesus. Então, à medida que você conhece o Senhor, se apaixona por Ele, conhece o coração dele, irmãos, você abandona tudo. Eu lembro quando eu conheci meu marido, eu falei, não, eu vou para a China, vou para Ubatuba, vou para onde for, mas eu não posso largar esse homem, ele é de Deus demais, eu amo ele, eu quero tudo que ele tem. Eu lembro que eu chorava toda semana com saudade da minha família, mas eu não voltava, não falava para ele que eu não ia ficar lá. Primeiro que eu entendi que ele falou que tinha um chamado, um ministério, um propósito ali em Ubatuba, para voltar para trás. Eu falei assim, não, eu preciso desse homem, eu não posso deixar de estar com ele. Eu jamais, eu quero estar onde ele estiver. E eu sempre segui meu marido para onde ele foi, porque eu amo, eu tenho paixão por ele. Jesus é da mesma maneira. Então, quem viu Deus, quem viu Jesus, vai segui-lo, vai largar tudo, vai querer ser como ele. Mas quem não viu a Deus, não conheceu Jesus, qualquer coisa, qualquer paixão diverte, qualquer diversão aí do mundo, dinheiro, carro, família, saúde, não. Que é isso, não tem mais saúde, eu vou sair da igreja. Como é que Deus deixa o fulano morrer de corona? Como é que eu fico doente desse jeito? Por quê? Por quê? Como? Questiona tudo. Não entende que Deus é Deus, está no controle. Deus é Deus, irmãos. Nós precisamos entender o senhorio do Senhor e partir em conhecê-lo, em vez de questionar tanto, tanto e tanto. Quem passa a ter Jesus como Senhor deixa de ser um questionador, mas passa a ser um cooperador, um adorador, alguém que se rende. Amém? Então seja você também um apaixonado como os apóstolos foram. Amém? Como os discípulos foram. Apaixonado pelo Senhor, apaixonado por conhecê-lo. Isso vai trazer mudanças na sua vida, na sua forma de pensar. Você vai deixar de ser alguém instável como Simão, e vai se tornar um Pedro, alguém que é uma pequena rocha, como Jesus falou para Pedro. Hoje você não vai ser mais Simão, mas vai ser Pedro, porque você teve revelação de quem eu sou. Agora você vai ser uma pequena pedra, ou seja, alguém firme, alguém constante, alguém posicionado. Então ele morreu por você. Estamos encerrando a nossa aula. E eu pergunto, você quer viver por ele? Para ele? Para que você quer viver agora? Então é fácil saber se você vive para você ou para o Senhor. Se você está começando é normal, né? Mas você pode agora mudar suas escolhas, seus alvos, seu projeto de vida. Você pode começar a ter um novo posicionamento e falar, Senhor, eu quero te conhecer como Senhor. Eu quero te conhecer, Jesus, como Senhor da minha vida. Quero que o Senhor venha reger agora a minha vida. Eu quero te conhecer. Eu quero cumprir o propósito original. Eu quero me parecer com o Senhor. E o que for necessário eu passar ou viver para que isso se cumpra, me dá graça. Mas eu quero viver dessa maneira. Eu quero viver com os pés no reino, não com os pés desse mundo, porque esse mundo passa. Os desejos desse mundo passam, as concupiscências da vida passam, a Bíblia fala. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Foi para isso que Deus te fez. Para estar na Nova Jerusalém, para reinar com Ele. E nós podemos reinar em vida agora. Se você tiver revelação disso que nós estamos ensinando hoje, você pode ser um vencedor hoje. Reinar em vida. Então eu te pergunto, quais são seus alvos hoje? São só naturais? Ou você já tem alguns alvos
espirituais. Você já conhece um pouco da vontade de Deus? Se não, procure conhecer. Quais desses alvos têm a ver com o reino de Deus? Quais são os meus desejos? Quais são os seus desejos? Quais são as suas atitudes? Como eu tenho usado o meu tempo? Avalie essas perguntas em sua vida. Se você não tiver resposta, procure seu líder, procure seu pastor, procure alguém que possa te ajudar. Mas principalmente, pergunte para o Senhor. Fala, Senhor, quais são os seus desejos? Quais foram as suas atitudes que o Senhor teve aqui? Quais foram os alvos do Senhor enquanto o Senhor viveu? Como que é, Jesus, viver para o reino de Deus? Com certeza, o Espírito Santo vai te dar todas essas respostas no devido tempo, da maneira dele, segundo o propósito específico, especial e pessoal, individual que ele tem para você, que só você vai poder cumprir, que a sua vida é única. Você nasceu para um grande propósito, Deus tem um grande sonho para você, amém? Essa é a vida que Deus tem para você, vida e vida é abundância, amém? Mais uma coisa eu vou te dizer, para encerrar, ninguém consegue viver essa vida se não for com revelação de Jesus glorificado, como Pedro teve, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E foi exatamente Pedro, junto com Maria, que viu Jesus ressurreto. Por que será que Jesus apareceu para Pedro? Porque Pedro teve essa revelação de quem era Jesus. Tu és o Cristo. E Pedro viu o Senhor. Foi o primeiro a ver o Senhor, depois de Maria. Que poderoso poder ver o Senhor e conhecê-lo. E eu quero encerrar essa aula e ela só vai ser proveitosa e cumprir o propósito que nós estamos aqui, se você tiver revelação disso. Deseja conhecer o Senhor, deseja cumprir o propósito dele, que é conhecê-lo e expressá-lo, amém? E saiba, Deus não precisa de nós, você não está aqui para fazer nada para Deus. Deus já fez, ele vai te usar na graça dele, com sua permissão, tendo revelação de que você é servo e ele é Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida, possa ter enriquecido você esse conteúdo, porque eu amo ministrar ceifeiros. Desde o primeiro dia que eu fui ministrada, a minha vida não foi mais a mesma, e eu sei que com você não será diferente. Que Deus te abençoe, que a graça e a paz do Senhor acompanhem todos os dias da sua vida, e que você seja um vencedor e uma vencedora. Eu te abençoe em nome de Jesus. Até a próxima aula. Amém?